Salve, galera! Sextou e chegamos ao 9º episódio do Copeiros. E hoje com uma seleção muito tradicional da Europa, já foi carrasco do Brasil em algumas Copas do Mundo. Hoje o episódio do Copeiros é da seleção holandesa. Salve, galera! E em holandês, né, a língua nativa da Holanda, Jeroen Jonens. Gustavo, Jeroen Jonens para você. Difícil, hein? Foi foda, hein? Mais uma vez vou ficar no português. Um comentário, eu cresci tendo medo da seleção holandesa, porque na época ali que eu estava conhecendo o futebol, a seleção que botava medo em todo mundo. Então, muito legal a gente falar sobre a Holanda hoje. Lembrando, né, rapidamente daquela Copa de 2010, a Holanda acabou eliminando o Brasil. Um grande abraço para o Felipe Melo também, que fez grande força naquela partida, mas enfim. E o Júlio César também. Júlio César, mas eu ponho mais a culpa no Felipe Melo. Mas enfim, vamos falar da Holanda, né? Esquece a seleção brasileira aí, que senão eu vou começar a remoer muitas mágoas do meu passado, da minha adolescência. E, Gustavo, a seleção holandesa, ela chega ao Mundial de 2022, né? Ela liderou o grupo G das eliminatórias com 23 pontos. Foi uma classificação difícil, né? Uma classificação complicada. Ela ficou apenas 2 pontos na frente do segundo colocado, que foi a Turquia, né? Uma seleção da Turquia que surpreendeu até nas eliminatórias. É uma seleção boa, né, cara? Uma seleção arrumadinha, mas não conseguiu aí ficar em primeiro no grupo. E a Holanda garantiu a sua classificação dessa vez para a Copa do Mundo. A tradição acabou falando mais alto. E 8 anos depois, né, a Holanda retorna à Copa do Mundo. A seleção ela não conseguiu a classificação para a última Copa, né, a Copa da Rússia. Então a última Copa da Holanda foi disputada aqui no Brasil. Copa que a seleção holandesa terminou em terceiro lugar, né? E acabou batendo na seleção brasileira nessa disputa de terceiro lugar, Gustavo. De novo, novamente. A Holanda chega à sua 11ª Copa do Mundo, né? Uma seleção tradicional em mundiais, porém sem nenhuma conquista, cara. Sempre acaba batendo na trave ali, parando numa semi, numa final, enfim. Para aqueles mais críticos, uma seleção pipoqueira? Será? Enfim. Olha aí. Boa pergunta. Vamos dar sequência aqui. Você dirá se a seleção holandesa é pipoqueira ou não. A seleção da Holanda ela chegou em 3 finais de Copas do Mundo, né? Ela chegou em 1974 e foi derrotada pela Alemanha. Em 1978, ela chegou na final contra a Argentina e adivinhem, ela foi derrotada. E em 2010, ela disputou a final da Copa do Mundo contra a Espanha. E adivinha o que aconteceu? Nova derrota da Holanda. Holanda, 3 finais de Copas do Mundo e nenhum título. 0% de aproveitamento nas finais, Gustavo. Pra mim, a gente pode considerar uma pipocada aí, hein? 3 finais, você tem que ganhar pelo menos uma, né? E pelo menos 2 vezes aí, eu não sei se da Alemanha, mas ela foi... a gente teria um campeão inédito, né? Foi contra a Argentina e contra a Espanha. Perdeu de novo, perdeu nas duas. E a maior glória dessa seleção holandesa foi em 1988, né? Na oportunidade, a seleção acabou conquistando a Eurocopa. Eles venceram a antiga Iugoslávia, que é uma seleção que eu não vi jogar, né? A gente só vi nos sites aqui, estudando a história do futebol. Iugoslávia. Eles venceram a Iugoslávia por 2-0 com gols de Ruud Gullit, né, e Van Basten, que são 2 ídolos aí holandeses que, né, tem sua história aí no futebol mundial. Na minha opinião, né, muito pouco para a seleção da Holanda, né, uma seleção que é temida por muitos no mundo do futebol. Conquistar apenas uma Eurocopa, eu acho que é muito pouco, mas enfim, né. E é engraçado ao mesmo tempo, desculpa de interromper, é engraçado ao mesmo tempo, né, uma seleção que só tem um título de expressão e ainda assim é tradicional, né? Não é errado falar com a seleção tradicional, porque ele sempre tá ali, sempre teve muito respeito por essa seleção. E um título que foi em 88, Gustavo. Eu não estava nem perto de nascer e você muito menos. Eu tenho 30 anos a menos que o Caio. Então é uma seleção assim que é temida, chega forte nas competições, mas no fim das contas, né, é igual o episódio do Chaves, né? A gente sabe o que acontece no final. Nada acontece para a seleção holandesa. Mas enfim, após a Copa de 2018, a seleção da Holanda ela disputou 42 partidas. Ela venceu 25, empatou 10
e perdeu 7 partidas. O aproveitamento, né, nesse período de 2018 até hoje foi de 67%, Gustavo. E a seleção, nesse período, encarou grandes seleções, né, como Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra, Portugal e Espanha, né, Caio? Então foram aí uma sequência de desafios para a seleção da Holanda. Bons desafios, né? Diferente de outras seleções aí que não encararam grandes pedreiras, a Holanda enfrentou grandes seleções, né? Campeãs mundiais, enfim. Contra a Alemanha, né? A Holanda ela disputou 5 partidas, né? Muitas partidas nesse período, sendo 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Contra a Bélgica foi apenas um confronto que acabou em empate, e contra a França foram 2 partidas com 1 vitória para cada seleção. Além desses duelos, a Laranja Mecânica, né, encarou a Inglaterra em uma oportunidade e levou a melhor. Contra Portugal foi um confronto somente e a seleção holandesa foi derrotada. E contra a Espanha foi também um confronto que acabou empatado. Grandes desafios, e a Holanda saiu bem no final das contas, né? Se a gente pegar por esses desafios aí, a Holanda foi muito bem, né? Principalmente contra a seleção da França, né? Atual campeã do mundo, que eu falei anteriormente, 2 partidas, 1 vitória para cada. Então a Holanda jogou ali foi pau a pau ali contra a França. Então a Holanda, uma seleção que chega forte para essa Copa, né, Gustavo? Chega bem, né? Até contra a Alemanha também, né? Que acabou conseguindo 2 vitórias. Claro, teve um equilíbrio ali, né? Foram 2 empates somente. E além desses confrontos, né? Desses difíceis confrontos contra grandes seleções, campeãs do mundo, enfim. A Holanda ela chegou na final da Copa das Nações no ano de 2019. Porém, na final ela acabou sendo derrotada para a seleção portuguesa. Outro torneio importante da Holanda nesse período foi a disputa da Eurocopa. E a Laranja Mecânica ela acabou sendo eliminada precocemente nas oitavas de final contra a República Tcheca, né? A disputa da Eurocopa foi no ano passado, então a Holanda foi mal na disputa da Eurocopa, porém chegou na final da Copa das Nações e foi derrotada para a seleção portuguesa. Gustavo, alguma tcheca já te derrotou? Sabia que ia vir. Todos nós já fomos derrotados por uma tcheca. Sem dúvida. E o principal destaque da seleção holandesa, né, o principal nome é o Memphis Depay. O atacante de 28 anos chegou nessa temporada no Barcelona e disputou 32 partidas, marcando 11 gols e dando 2 assistências. O atacante, né, que é parente do Henrique Cristo, né? Depay. Enfim, vamos seguir. Pela seleção, né, o Memphis Depay, ele foi o principal artilheiro nas eliminatórias, né? Ele, em 10 partidas, ele marcou 12 gols, né? Uma média acima de 1 gol por jogo. Sem dúvidas, né? O principal nome da classificação para a Copa do Mundo desta temporada, né? Desta Copa do Mundo, foi o atacante Depay. O Depay ele chega para a sua segunda Copa do Mundo. Ele jogou a Copa de 2014 no Brasil e disputou 4 partidas e marcou 2 gols, Gustavo. Foi bem, né? Foi bem aqui no Brasil. O Depay estava começando, ainda era jovem, né? Ainda era uma promessa, vamos dizer assim, mas foi muito bem ali e já era um nome que com certeza estaria aí sendo olhado por grandes equipes, como está agora no Barcelona. Melhor que muito 9, né? Que vai para a Copa e não marca gols. Mas, sim. E ele que é meu primo, né? Meu primo por parte de pai. Nossa, foi boa. Essa eu gostei. Nessa temporada, a Holanda disputou 2 partidas, né? Venceu a Dinamarca por 4-2. A Dinamarca que já teve um episódio aqui sobre a Dinamarca, né? Então foi uma boa vitória. E empatou com a Alemanha por 1-1. Em junho, a Holanda vai disputar a Copa das Nações, né? E caiu no grupo, né? Vai encarar as seleções da Bélgica, Polônia e País de Gales. Outro detalhe importante da seleção holandesa é que ela está invicta a 9 partidas, né? Ela venceu 6 partidas e empatou 3. Então a seleção holandesa ela vive um bom momento próximo da Copa do Mundo, que é muito importante. O treinador da seleção holandesa é o Louis van Gaal, que inclusive era o treinador na última vez que a Holanda chegou na Copa do Mundo, né, em 2014. O treinador já comandou grandes equipes como Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United. E ele assumiu, né, retornou à seleção holandesa no ano passado
e esteve na beira do campo em apenas 9 partidas, né? Essas 9 partidas aí que o Caio falou de invencibilidade, era com o Luiz Van Gaal. Bom momento, né, do Van Gaal, chegou bem na seleção holandesa, ele estava um tempinho sem trabalhar depois que ele saiu do Manchester United, porém chegou forte aí na seleção holandesa e deu um up para a seleção. E o grupo, né, a Holanda já sabe o grupo que ela estará na Copa do Mundo e é o grupo A. Ela vai enfrentar Catar, Equador e Senegal. Na minha opinião, é um grupo tranquilo, Gustavo, mas primeiro eu quero saber da sua opinião da Holanda nessa Copa do Mundo. O que você acha desse grupo da Holanda e até onde a Holanda chegará nesse Mundial de 2022? Me vem com essas pedradas, né? Até onde chegará? Bom, o grupo eu concordo com você, eu acho que é um grupo tranquilo, né? Assim, tem aquela esperança de surpreender, de Senegal, mas muito mais por conta do grande nome de Senegal, né? Que é o Mané. O Equador, que foi bem até nas eliminatórias daqui, mas a Holanda é a grande favorita do grupo, isso acredito que não tem muito o que discutir. É uma seleção que chegou na final da última Copa das Nações e perdeu por muito pouco. É uma seleção que, né, de todo modo está se reestruturando, né, porque acredito que tenha sido um grande baque não ter disputado a última Copa do Mundo. Perdeu aquela geração incrível que tinha lá em 2010, enfim, mas agora com novos talentos, aí a gente falou aqui do Depay, tem outros jogadores aí que jogam principalmente na liga holandesa, né? Então é um time consistente, um time que está numa boa fase, né? Acho que essa é a parte principal, é um time que está a 9 jogos sem perder. Então eu acho, cara, que a seleção da Holanda, novamente, passa tranquilo do grupo e acredito que pode chegar aí até umas quartas de final da Copa do Mundo. Não acho que tem força para chegar e ser campeão, ser campeã, mas acredito que até as quartas de final, mas pelo menos a seleção da Holanda chega. Vamos lá. Eu acho que a seleção da Holanda ela vai longe nessa Copa. Agora a geração, né? Quem estiver assistindo, né, brasileiro que torce para a seleção da Europa, que torce para a Holanda, vocês vão me desculpar. A seleção da Holanda não ganha a Copa porque é pipoqueira, né? A gente vê que a seleção sempre chega e não ganha. Caralho. Então Robin e Snyder não ganharam. Não é qualquer um aí que... Não é o Depay que vai ganhar essa Copa, então já é minha tese e eu acho que é uma tese perfeita. Mas eu acho que a Holanda ela vai longe nessa Copa. Eu acho que o Gustavo disse que a Holanda vai até as quartas. Eu acho que a Holanda ela chega até a semifinal dessa Copa do Mundo, que ela chega entre as 4 principais seleções, porque vive um bom momento, vem de uma sequência invicta. Mesmo indo mal na Eurocopa, ela foi bem na Copa das Nações, que é um torneio nivelado muito por cima. Nos grandes confrontos, ela foi bem, ela venceu a Alemanha, venceu França, empatou com a Bélgica. É uma seleção que se destacou nesse período, mas é aquela seleção que não tem cancha, né? Não tem tradição. Então, eu acho muito difícil a seleção holandesa ser campeã do mundo. Mas eu acho que entre as 4 principais seleções do planeta, a Holanda será nesse ano de 2022, Gustavo. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Eu nem sei se é possível esse confronto, mas eu não vou colocar a Holanda lá no final. Brasil e Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem vence? É que não tem como acontecer. Mas, se tivesse, o Brasil ia passar. Por isso que eu coloquei a Holanda na semi. Então tá, então beleza. Que o Brasil ia acabar com essa zica aí da Holanda. E não tem mais Felipe Melo, né? Não tem jogador aí que ia acabar destruindo a seleção na partida. Grande abraço. Mas se tivesse um Felipe Melo em 2018, a gente não tinha tomado aquele gol de contra-ataque da Bélgica. Também. E se tivesse E se tivesse um Felipe Melo em 2014, talvez ele teria quebrado a perna de um alemão também. O pau ia comer, tá vendo aí? Eu julgaria? Não sei. Rapaziada, vocês já se inscreveram no canal, curtiram, compartilharam nosso conteúdo. Falamos no começo. Não falamos no começo novamente. Outra bronca que eu vou tomar do Gustavo, aquele feedback negativo para variar. Mas entenda o nosso lado, né? O episódio é na sexta, mas a gente tá gravando num domingo à noite. Então, a gente merece esse boi aí. No episódio do Copeiros, dessa vez seleção holandesa. Seleção tradicional, porém que nunca foi campeã. Conteúdo muito legal, trouxemos as informações, destaques da seleção holandesa, treinador. Então,
se inscreva, curta, compartilhe, comente. Onde você acha que a seleção holandesa chegará nesse Mundial de 2022? Chegará na semifinal, como eu disse? Chegará nas quartas? Ou nem passará da fase de grupos? Então é isso, Gustavo. Ótima noite, ótima tarde, enfim, foda-se o horário que vocês estão vendo. Muito obrigado, Gustavo. Tamo junto. Valeu.